Olá, meus queridos, tudo bom? Quero falar com você, mais um pouquinho a respeito de um assunto que eu conversei com você a respeito de graça. Existe um versículo na Bíblia que eu acredito que é um pouco mal entendido pelas pessoas. É um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 1, e é o versículo de número 29 que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, você provavelmente já ouviu aquela frase assim: não importa o que eu faça, nada me tira da presença do amor de Deus, do amor de Jesus. Isso até é verdade, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se não houver arrependimento genuíno no seu coração, mesmo Jesus te amando, você vai para a condenação eterna. Queridos, não existe graça sem arrependimento. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que não existe mais pecado, porque Jesus tirou o pecado do mundo, e se não existe mais pecado, não há mais condenação em Jesus. Ora, não existe condenação para aqueles que estão em Jesus. Para aqueles que estão fora de Jesus e não se arrependeram dos seus pecados, ainda existe sim condenação. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus lhe tira o pecado do mundo, está fazendo uma comparação daquilo que era feito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Porque o cordeiro que era sacrificado cobria o pecado por um ano. Mas o sacrifício de Jesus, então, ele vem tirar o pecado, ou seja, um único sacrifício, não precisaria mais anualmente um animal morrer, porque o sacrifício de Jesus tiraria as pessoas do pecado, desde que essa pessoa entregasse a sua vida a Ele, desde que essa pessoa tivesse arrependimento dos seus pecados e não vivesse mais uma vida de pecados e se entregasse ao Senhor Jesus. É tão interessante porque a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus diz assim, olha: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E o Senhor Jesus continua dizendo, em Apocalipse 3,19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então Jesus, ele é amor, sim, e por causa do seu amor, ele repreende e disciplina as pessoas que ele ama, para que essas pessoas venham se arrepender dos seus pecados. O texto continua dizendo assim: por isso, seja diligente e arrependa-se. Existem pessoas que dizem que na nova aliança em Cristo Jesus, o Senhor Jesus já tirou o pecado do mundo, estão contrariando aquilo que a palavra diz a respeito de arrependimento, porque não existe graça sem arrependimento. João Batista é aquele que veio pregando o arrependimento. As pessoas tinham que se converter dos seus pecados, arrepender-se dos seus pecados. E assim ele anunciava, ele abria o espaço para Jesus. E é interessante que quando Jesus lhe tinha o seu ministério público, ele mesmo anunciou o arrependimento. Pelos textos que nós já lemos e também por várias vezes em que Jesus chamou os fariseus ao arrependimento, porque Jesus queria sim que eles se arrependessem dos seus pecados. E aqui o Senhor Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia, já na nova aliança, olha, seja diligente e arrependa-se. O pecado ainda existe. O pecado ainda leva as pessoas para o inferno. Veja a pregação de Pedro em Atos 2,38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Não existe batismo genuíno no nome de Jesus Cristo e as pessoas não recebem o dom do Espírito Santo se não há arrependimento genuíno, se não há o abandono do pecado. A palavra do Senhor continua ainda dizendo, Pedro continua dizendo, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Pedro estava dizendo, olha, arrependa-se dos seus pecados, salve-se dessa geração corrompida que tem os seus desejos pecaminosos, fuja disso, mude de vida.
Ezequiel, capítulo 18, versículo 31, já para a gente terminar aqui, diz assim: livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. E Ezequiel continua dizendo, falando do Senhor, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Queridos, o Senhor Jesus, sim, Ele é a personificação da graça. Ele tem graça para nos dar, mas a graça só alcança aqueles que genuinamente arrependem de seus pecados. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não importa o que eu faça, Jesus me ama da mesma forma. Importa sim o que você faz. A palavra do Senhor diz que nós não podemos viver no pecado. Se pecarmos, então existe a possibilidade do pecado, nós temos um juiz que é justo, que é fiel, que é Jesus Cristo e que nos perdoa de todo pecado. Mas para que Ele venha nos perdoar de todo pecado, nós precisamos nos arrepender desses pecados. Queridos, o arrependimento é a chave para uma mudança de vida. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos reconhecemos os nossos pecados, a nossa vida está aberta então para a graça de Jesus. Pecado continua sendo pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Mas para que a graça de Jesus seja abundante na sua vida, arrependa-se dos seus pecados. Deixe os seus pecados de lado. Arrependa-se e entregue a vida para Jesus e viva uma vida plena lutando contra o pecado, porque o pecado ainda mata, o pecado ainda é capaz de levar pessoas para o inferno. Arrependa-se e viva a plenitude de Jesus. E que Ele, Jesus, esteja iluminando a sua mente, iluminando o seu coração para essa verdade. E que você possa então, em arrependimento, viver uma vida plena em santidade com Ele. Jesus te abençoe.